Bem-vinda a mais um vídeo do canal Construção Descomplicada. Aline Arquiteta aqui e hoje vamos para mais uma fase da obra da Casa RF. O meu objetivo nesse canal é mostrar o que funciona para mim nas obras, no gerenciamento de cada etapa. Então fica comigo até o final, já deixa aquele like, se inscreve e compartilha para esse vídeo chegar a mais pessoas que têm interesse em entender um pouco mais desse universo. Estou aqui então na Casa RF para te mostrar a próxima etapa aqui da construção. Nós estamos começando a fase de instalação dos forros da construção. Aqui nessa casa nós vamos ter dois tipos de forro. O forro em gesso acartonado e o de PVC, aquele PVC que imita madeira, conhecido hoje no mercado como teto vinílico. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o que eu preciso ter aqui na obra finalizado para dar início a essa instalação. Então acompanha comigo. A coisa que nós temos que ter finalizado em obra é toda a parte dos acabamentos de reboco da parede. Então vocês veem aqui que todas as nossas paredes já estão todas rebocadas, o acabamento das caixinhas todos finalizados. Então isso está na nossa obra como um geral. Então esse seria o primeiro ponto. Segundo elemento essencial para você não ter problemas com o seu piso é instalar o gesso quando você estiver assim, ó, no contrapiso. Você já não vê mais terra, mas ainda não é feita a instalação do piso em si. Por quê? Para você montar toda essa estrutura superior de gesso, aqui um pé direito menor, aqui um pé direito bem maior, vão ter que ser instalados andaimes. E esses andaimes correndo no seu piso tem um grande risco de riscar esse produto rápido, mesmo que você o proteja. Então, o ideal seria começar essa instalação aqui, ó, nessa fase ainda com contrapiso. Outro elemento que já deve estar finalizado na obra para dar início a essa instalação são os ambientes que terão revestimento na parede. Por quê? Esse revestimento, ele é instalado até lá em cima na parede. Então, não tem como eu criar toda a estrutura do gesso sem antes ter finalizado aqui esse elemento. Aqui a gente deixa uma leve dilatação lá em cima, já que o forro desce uns 15 centímetros, mas o ideal é ter toda essa instalação feita. Como vocês podem ver aqui, ainda não foi feita a instalação da estrutura do gesso, porque nós unimos a mão de obra do pedreiro instalando aqui, enquanto as estruturas de gesso eram instaladas nos ambientes que não vão ter revestimento, só pintura. Nesse caso, a gente não precisa esperar pintar para aí sim começar a instalação do gesso. O pessoal já pode vir, já ir formulando toda essa estrutura. E só nos ambientes, nos banheiros, lavanderias, onde vai ter esse revestimento que vai chegar até o teto, ser instalado primeiro, para aí sim a mão de obra do forro começar o trabalho. Então, nos ambientes onde não vai ter revestimento, vai ser apenas pintura, o pessoal do gesso já consegue formular toda a estrutura. Então, aqui a gente já tem todas as tubulações passadas, infraestrutura de ar-condicionado feita, porque essa caixinha tem uma vazão e também tem as tubulações que vão para cima, e todas as mangueiras e caixinhas finalizadas. Então a galera vem aqui e começa essa instalação desses perfis metálicos. É muito importante também que para essa instalação já seja bem definido como vai ser os elementos instalados nesse gesso, spots, perfis de LED. Por quê? Dependendo do que você for colocar, você vai precisar fazer reforços na estrutura para aguentar o peso desses elementos. Por exemplo, aqui eu vou usar um perfil de LED, mas esse perfil de LED tem 1 centímetro, é a mesma espessura que as placas de gesso, então eles simplesmente vão encaixar ali. Mas caso eu usasse um perfil maior, eu teria que recortar toda essa estrutura nessa direção. E nesses recortes teriam que ser feitos apoios, suportes, para aguentar o peso desse perfil que eu vou estar passando aqui. Elementos também como spot tem que ser previstos por quê? Por exemplo, nesse corredor, nós vamos ter spots nessa linha. E os perfis do gesso, eles são colocados de 60 a 60. E quando a gente tem um caso onde não vai poder ter perfil para a gente embutir o nosso spot, já tem que ser alinhado com esse pessoal do gesso, para eles deixarem esses espaços corretos. Para lá na frente, na hora que o eletricista for instalar a iluminação, não ter problema de bater nessa estrutura e você não conseguir encaixar os seus elementos de luz. Então, aqui no corredor também acontece a mesma coisa, ó. Esse corredor tem 1,20. A mão de obra podia simplesmente passar uma barra aqui no meio e finalizar 60, 60. Mas como nós vamos ter spots instalados aqui, eu solicitei que eles deixassem essa estrutura espaçada com o meio livre. Então, por isso também é muito importante acompanhar a instalação desses elementos para compatibilizar com o que você
idealizou para sua iluminação. Então aqui nesse quarto também a estrutura já está toda feita e no outro quarto também. Bom, pessoal, então esses são os critérios que eu costumo finalizar na obra antes de chamar a galera do gesso para iniciar os serviços. Outra recomendação que eu também dou é você alinhar com o seu gesseiro que ele faça em 2 etapas a instalação. Primeiro, faça apenas a parte da estruturação. Assim, você consegue chamar o seu eletricista para passar toda a parte elétrica, já aproveitando essas esperas e deixando os pontos de energia nos locais ideais onde vai ter pontos de luz. E depois o seu gesseiro só vem e fecha com as placas de acartonado e finaliza o serviço. Desse modo, o eletricista consegue lá na frente finalizar o serviço de uma forma bem mais prática, sem ter que ficar cutucando e caçando o fio dentro do forro.